Você está se sabotando sem perceber. Napoleon Hill explica a raiz dos seus ciclos. Você já percebeu que, por mais que você tente avançar, existe sempre algo invisível que te puxa de volta para o mesmo lugar? Como se houvesse uma força silenciosa dentro de você, uma força que te faz parar exatamente no ponto em que sua vida começaria a mudar. E o mais perturbador é que, muitas vezes, você nem sabe explicar por que isso acontece. Você só sente um incômodo, um bloqueio, uma trava que aparece nas horas mais importantes. No dia em que você decide começar algo, no momento em que você finalmente cria coragem, na semana em que tudo parecia se encaixar, e de repente você volta para o ciclo antigo. É como se existisse um padrão programado em você. Um script secreto escrito pela vida, pelo medo, pelas experiências que você viveu, e que agora age sem pedir permissão. Napoleon Hill dizia: a mente humana é capaz de construir impérios ou destruir o seu próprio dono sem que ele perceba. E essa frase esconde uma verdade que quase ninguém entende. A maior parte da sua vida é controlada por pensamentos que você não vê, por impulsos que você não controla, por crenças que você nem sabe que tem. Você acha que está tomando decisões conscientes, mas por trás existe um eu escondido que decide antes de você. Um eu silencioso que aprendeu a ter medo, a se diminuir, a evitar riscos, a fugir daquilo que poderia te levar mais longe. E é esse eu escondido que define seus ciclos, que te faz voltar para relações que te machucam, que te impede de ganhar dinheiro quando a oportunidade está na sua frente, que te sabota exatamente quando você está prestes a mudar de vida. A pergunta que ninguém te fez é essa: e se o problema nunca foi falta de capacidade, mas uma autossabotagem tão profunda que trabalha contra você sem que você perceba? Talvez você já tenha vivido isso, uma vontade enorme de mudar, acompanhada de um medo que você não sabe explicar, uma oportunidade clara, seguida de uma ansiedade que te paralisa, um começo promissor e depois aquela velha voz interna dizendo: isso não é para você. E tudo isso parece tão natural, tão automático, tão seu, que você nem questiona. Mas não deveria ser assim, porque no fundo, você sabe que existe algo muito maior dentro de você. Algo que tenta despertar. Algo que está cansado de repetir os mesmos padrões, as mesmas escolhas, as mesmas dores. E se eu te disser que Napoleon Hill descobriu a raiz exata por trás desses ciclos? Que ele encontrou o mecanismo invisível que prende pessoas inteligentes, fortes e capazes, sempre nos mesmos erros, nas mesmas emoções, nas mesmas rotas de autodestruição? E se eu te disser que quando você enxergar isso com clareza, sua vida nunca mais vai funcionar como antes, porque você finalmente vai entender quem te sabota e por quê? Este vídeo começa agora, e ele não é sobre motivação. Ele é sobre despertar, sobre olhar para o lugar onde tudo realmente começa, o espaço oculto dentro da sua mente. Se você sentir algo se movendo dentro de você enquanto ouve isso, não é coincidência. É o começo da revelação. Você já reparou que os momentos em que a sua vida mais poderia avançar são exatamente aqueles em que você mais se afasta de si mesmo? É como se, ao se aproximar da mudança, surgisse um desconforto que você não sabe explicar. Um aperto no peito, um cansaço repentino, uma dúvida que não existia antes, uma necessidade de adiar, reorganizar, pensar melhor. Como se o simples ato de crescer ativasse um alarme interno dizendo: cuidado, não vá. E é nesse ponto que muita gente desiste, não porque é fraca, não porque é preguiçosa, mas porque carrega um mecanismo silencioso de proteção, um mecanismo que aprendeu a confundir perigo com mudança e segurança com estagnação. E talvez você se veja em alguma dessas situações. Você começa um projeto com energia e do nada perde a vontade. Você decide cuidar de si e algo te convence a deixar para depois. Você dá um passo para frente e dois medos surgem do nada para te puxar de volta. Você quer prosperar, mas sempre aparece um pensamento automático dizendo que
não é assim tão fácil para você. E o mais doloroso é que você acredita nesses pensamentos, porque eles vêm com a voz que parece sua. Eles chegam como ideias lógicas, cuidadosas, sensatas, mas no fundo, só mantém você exatamente onde sempre esteve. Napoleon Hill dizia que a mente humana é treinada para temer mais o desconhecido do que a própria dor conhecida. E é por isso que você continua nos mesmos ciclos, porque seu cérebro prefere o desconforto familiar à possibilidade de uma vida completamente nova. Observe sua história. Quantas vezes você esteve perto, muito perto, de transformar algo importante, e quantas vezes você recuou justo nessa hora? Talvez você chame isso de falta de fé em si mesmo, talvez de azar, talvez você ache que, vai ver, não era para ser. Mas a verdade é outra. Alguém dentro de você tem medo de quem você pode se tornar. Esse alguém não é um inimigo, mas um fragmento seu, criado em um momento em que você não tinha força emocional para lidar com dor, rejeição, críticas ou fracasso. E desde então ele tenta te proteger, da pior forma possível, te mantendo pequeno. E isso se manifesta nos detalhes, no sono pesado quando você precisa ser produtivo, na distração quando algo importante exige foco, na irritação quando a vida pede ação, no cansaço emocional quando você começa a se aproximar de uma versão mais forte de si mesmo. Você acha que é coincidência? Não é. A autossabotagem é inteligente. Ela sabe exatamente onde te pegar. Ela aparece como cuidado, quando na verdade é medo. Aparece como prudência, quando na verdade é paralisia. Aparece como vou esperar o momento certo, quando na verdade é fuga. E sem perceber, você cria justificativas perfeitas. Narrativas que explicam seu recuo. Histórias que fazem você se sentir menos culpado por desistir. E o mais impressionante, elas sempre soam verdadeiras, mas não são. São apenas trilhas antigas, caminhos gastos pela repetição, padrões que se instalaram e se tornaram automáticos. E aqui está a parte que quase ninguém te diz. Se você reconheceu alguma dessas situações, não é um defeito seu. É um padrão psicológico que pode ser transformado. Outro ponto importante: você não repete ciclos porque gosta do sofrimento. Você repete ciclos porque algo dentro de você aprendeu que é mais seguro continuar sofrendo do que arriscar viver algo totalmente novo. Quando você entende isso, você para de se culpar e começa a se observar. Você para de se punir e começa a investigar. Você para de se diminuir e começa a se entender. E é esse entendimento que abre a porta para a transformação real. Então me diga uma coisa, com toda sinceridade olhando para a sua própria vida. Por que você acha que continua repetindo os mesmos ciclos, mesmo quando sabe exatamente o que deveria fazer? Essa é a pergunta que quase ninguém tem coragem de encarar, porque ela toca no ponto mais profundo da mente humana, o espaço onde suas decisões são tomadas antes mesmo de você pensar sobre elas. Napoleon Hill chamava isso de o território oculto da mente, um lugar onde medos antigos, crenças herdadas e memórias emocionais se juntam para decidir quem você é e até onde você pode ir. E é aqui que o mistério começa. Você já percebeu que existem momentos em que você age contra você mesmo e nem sabe por quê? Como quando você está perto de conquistar algo importante e surge uma dúvida, uma ansiedade, um pensamento que te puxa de volta. Como quando você está prestes a mudar e algo te convence a esperar mais um pouco, sempre mais um pouco, até que você fique exatamente no mesmo lugar. Então a verdadeira pergunta não é: por que eu sou assim? A verdadeira pergunta é: o que dentro de mim ganha com a minha estagnação? Porque nada na mente humana é aleatório, nem suas sabotagens, nem seus medos, nem o caminho que você percorre todos os dias. Tudo tem uma raiz, tudo tem uma origem, tudo tem uma história. E aqui está o ponto mais desconfortável. Às vezes, a parte sua que te sabota acredita sinceramente que está te protegendo. Parece estranho, mas pense,
Quem foi que te ensinou que arriscar é perigoso? Quem foi que te convenceu de que você não é capaz o suficiente? Quem foi que fez você acreditar que não merece mais? Quem foi que plantou a ideia de que não adianta tentar porque sempre dá errado? Alguma memória, alguma voz, alguma experiência te moldou. E desde então, esse programa vem rodando dentro de você. Automático, silencioso, constante. Você não repete ciclos porque gosta deles. Você repete porque sua mente aprendeu que este é o caminho mais seguro, mesmo que seja o mais doloroso. Por isso a pergunta que vai definir o restante deste vídeo é simples e ao mesmo tempo devastadora. E se os maiores obstáculos da sua vida não estiverem no mundo lá fora, mas dentro de você? E mais, o que aconteceria se você finalmente enxergasse a raiz, o verdadeiro gatilho que faz você se sabotar sem perceber? Essa é a revelação que Napoleon Hill trouxe ao longo de décadas estudando a mente humana. Ele dizia que antes de mudar sua realidade, você precisa identificar o inimigo invisível que vive dentro da sua própria cabeça, não para lutar contra ele, mas para entender de onde ele veio, o que ele protege e por que ele te mantém preso aos mesmos padrões. E quando você descobre isso, tudo muda. As escolhas mudam, as emoções mudam, sua vida inteira muda, porque você finalmente deixa de ser conduzido por um piloto automático emocional e assume o controle da própria mente. Agora a jornada fica mais profunda. Se existe um padrão que te prende, se existe um ciclo que se repete, se existe um eu oculto que sabota seus passos, de onde exatamente isso veio? Qual a origem psicológica dessa força que te segura? Qual o trauma, o medo, a memória ou a crença que moldou tudo isso? É isso que vamos revelar a partir de agora. Antes de você entender a sabotagem, precisa aceitar uma verdade difícil. Nada do que você faz sem perceber é realmente sem origem. Até o comportamento que parece mais automático tem uma história. E essa história começou muito antes de você se dar conta. A autossabotagem não nasce do nada. Ela é construída, peça por peça, na sua infância, nas experiências que marcaram seu emocional, nos medos que você nunca resolveu, nas rejeições que você tentou esquecer, nas críticas que você fingiu que não doeram. E é exatamente por isso que ela é tão poderosa, porque opera nas partes da sua mente que você não olha, mas que influenciam 95% da sua vida. A psicologia chama isso de memória emocional subconsciente. Napoleon Hill chamava de o inimigo interno. Ambas falam da mesma coisa. Um conjunto invisível de programações que controlam seus ciclos. Pense em você criança. Em algum momento da sua história, talvez na escola, em casa, em um relacionamento, você aprendeu que, quando tenta demais, dói. Quando sonha grande, alguém ri. Quando se expõe, você é criticado. Quando fala o que sente, não acreditam em você. Quando quer algo, precisa merecer 2 vezes mais. Quando tenta mudar, algo ruim acontece. Essas pequenas feridas criam uma lógica interna, uma espécie de manual secreto que diz ao seu cérebro: não cresça demais, não arrisque demais, não acredite demais. E por mais absurdo que pareça, essa lógica funciona como proteção. Sua mente concluiu que te manter pequeno era mais seguro do que te ver quebrado novamente. Por isso, ela te barra antes de cada mudança importante. É por isso que você sente medo quando as coisas começam a dar certo, culpa quando recebe algo bom, desconforto quando cresce rápido demais, sabotagem quando está perto de evoluir. Isso não é azar, não é destino, é programação emocional. E existe algo ainda mais profundo. A mente humana é treinada para repetir tudo que é familiar, mesmo que seja ruim. Porque o familiar dá sensação de controle, o novo ativa o medo. Por isso você volta para padrões antigos. Por isso seus ciclos se repetem. Por isso você vive a mesma história com pessoas diferentes. Por isso você cresce e depois volta alguns passos. Por isso sua vida parece sempre quase. Hill dizia: o hábito mental é a prisão mais difícil de quebrar. E esses hábitos emocionais, aprendidos lá atrás, continuam operando hoje.
Você repete porque aprendeu a repetir. Você trava porque aprendeu a travar. Você hesita porque seu sistema interno associa a mudança à dor. E aqui entra o ponto mais profundo desta etapa. A autossabotagem não é um defeito, é uma defesa. Uma defesa mal adaptada, criada por um eu antigo que ainda tenta te proteger, mesmo que agora não faça mais sentido. É como se dentro de você houvesse duas versões. A versão que quer crescer, consciente, adulta, desperta. E a versão que quer te proteger de tudo, infantil, assustada, condicionada. A sabotagem acontece quando a segunda fala mais alto. Quando o medo infantil toma decisões que deveriam ser suas. Quando uma memória antiga assume o controle do momento presente. Mas aqui está o ponto central do vídeo, a parte que Napoleon Hill descobriu e que muitos ignoram. Você não se sabota porque é fraco. Você se sabota porque está vivendo no passado emocional. O que você sente hoje não é sobre hoje. É sobre uma dor que nunca foi vista. É sobre um medo que nunca foi nomeado. É sobre uma crença que nunca foi confrontada. E quando você entende isso, uma porta se abre dentro da sua consciência. Você começa a perceber que existe um eu seu que não está vivendo no presente, está apenas repetindo histórias antigas. A pergunta agora é: como quebrar isso? Como transformar essa programação? Como virar a chave? A resposta começa a seguir. O momento em que tudo muda. Existe um instante na vida em que tudo parece se alinhar em um único ponto. O momento em que você finalmente enxerga aquilo que antes só sentia. E essa percepção muda tudo, porque a verdadeira prisão nunca foi o que aconteceu com você, mas o que isso fez você acreditar sobre si mesmo. A virada começa quando você percebe que os pensamentos que te prendem não são seus, são ecos, resíduos emocionais, sombras de experiências antigas que colaram em você e de tanto tempo passaram a parecer sua voz natural. Mas hoje você está começando a notar algo. A sabotagem não fala como você. Ela fala como alguém que te feriu, como alguém que desacreditou de você, como alguém que te fez sentir pequeno. E quando essa ficha cai, um silêncio diferente surge dentro de você. É o silêncio da consciência. O silêncio de quem percebe que o inimigo nunca esteve lá fora. O inimigo era a narrativa que você carregava desde sempre. É aqui que a voz de Napoleon Hill entra como uma lâmina que corta a escuridão. A mente dominada pelo medo cria o mesmo destino inúmeras vezes. E você sente isso. Você sente que tem vivido a mesma vida repetidamente. A mesma dor, a mesma insegurança, a mesma luta interna. Só que agora, algo mudou. Você não está mais anestesiado. Agora você está vendo. E quando você vê, você recupera poder. A consciência é o começo de toda a revolução interna, porque agora você entende que o medo que te paralisa não é sobre o presente, é sobre o passado. A procrastinação não é preguiça, é proteção emocional. A autossabotagem não é falta de força, é excesso de defesa. O ciclo não é castigo, é programação. E o mais importante de tudo, programações podem ser reescritas. A virada de consciência acontece quando você finalmente se separa emocionalmente daquele eu antigo que governa suas escolhas. Como se você saísse de dentro da sua própria mente e pudesse observar tudo de fora, com clareza, sem culpa, sem medo. Nesse ponto, você começa a perceber seus padrões. Percebe que sempre trava no mesmo tipo de situação. Percebe que sempre espera a aprovação antes de agir. Percebe que busca validação para decisões simples. Percebe que vem diminuindo seu valor para caber em espaços pequenos demais. E essa percepção não dói, ela liberta. Porque pela primeira vez, você entende o que Hill queria dizer quando falava sobre autodomínio. Ele sabia que uma vida muda não quando o mundo muda, mas quando você muda sua relação com a sua própria mente. E aqui está o ponto decisivo desta etapa. Você não está quebrado, você está condicionado. E tudo que é condicionado pode ser reprogramado. Você não nasceu inseguro, você não nasceu com medo,
Você não nasceu com culpa. Você não nasceu duvidando de si mesmo. Você aprendeu. Alguém ensinou. Uma experiência marcou. Uma dor moldou. E agora, você pode desaprender. Você pode reconstruir. Você pode libertar a versão sua que ficou presa naquela memória. A virada acontece quando você percebe que sua mente não é um inimigo. Ela apenas precisa de direção. E que, quando você toma consciência disso, algo dentro de você se endireita. Sua respiração muda. Sua energia muda. Sua postura muda. Sua presença muda. Você começa a sentir que existe outra vida disponível. Uma vida que estava sempre ali, mas que seu medo não deixava você alcançar. Quando essa consciência aparece, os ciclos começam a enfraquecer. Eles deixam de ser automáticos. O padrão começa a perder força. O piloto automático começa a falhar. E pela primeira vez, você assume o controle. É aqui que a transformação começa de verdade. Não na motivação, não na força de vontade, mas na clareza. A virada é a seguinte: você não luta contra a sabotagem. Você a transcende, você a ultrapassa, você a ilumina. E quando a luz chega, o padrão se dissolve. Agora você está pronto para enxergar algo ainda mais profundo. A visão de propósito que substitui a autossabotagem. Quando a consciência desperta, algo poderoso acontece dentro de você. O vazio que antes era ocupado pela autossabotagem começa a ser tomado por propósito. E esse propósito não surge do mundo externo. Ele nasce do reconhecimento interno de quem você realmente é. Até aqui, você viveu guiado por um eu condicionado, criado em momentos de fragilidade. Mas agora, com a clareza que você conquistou, uma outra versão sua se aproxima. Uma versão que sempre existiu, mas que estava soterrada por medo, culpa e histórias antigas. Essa nova visão não é sobre motivação, não é sobre pensar positivo. É sobre ver a si mesmo com maturidade psicológica, algo que poucas pessoas têm coragem de fazer. E aqui está a verdade que Napoleon Hill repetiu por décadas, mas que quase ninguém absorve de verdade. Propósito é o antídoto mais poderoso contra o medo. Quando você não sabe quem é, qualquer coisa te derruba. Quando você não sabe para onde vai, qualquer obstáculo te paralisa. Quando você não tem direção, qualquer crítica te destrói. Mas quando você entende seu propósito, não aquele idealizado, mas o propósito interno de existir, evoluir e se tornar mais consciente, tudo muda de lugar. A nova visão nasce em 3 camadas emocionais. 1. Você entende que nunca faltou capacidade, faltou permissão interna. Você não precisava aprender a ser forte. Você precisava se autorizar a ser forte. E essa autorização começa agora. 2. Você percebe que sua vida não está atrasada. Ela estava bloqueada. O que você interpretava como fracasso era, na verdade, um ciclo emocional repetido. Agora que o ciclo foi visto, ele começa a perder força. E quando o padrão perde força, o propósito ocupa o espaço. 3. Você sente que existe algo maior dentro de você. Algo que sempre tentou emergir, algo que sempre pediu para ser vivido, algo que você ignorou porque não se achava pronto, capaz ou digno. Mas agora você percebe. Aquilo que parecia distante estava apenas esperando o seu despertar. A nova visão de propósito não traz respostas prontas, ela traz direção. Ela te faz sentir que existe um caminho seu, único, que não precisa ser comparado com o de ninguém. Ela te faz intuir que existe uma força interna que sempre te empurrou para a evolução, mesmo quando você resistia. E é exatamente aqui que a autossabotagem começa a se desfazer. Porque quando você encontra propósito, você encontra um motivo maior que o medo. E o medo perde o poder. Você começa a fazer escolhas diferentes, não por impulsividade, não por desespero, mas por consciência. Você começa a agir não para fugir da dor, mas para construir sentido. E sentido é o combustível da mente madura. A nova visão de propósito não nasce de grandes perguntas existenciais.
Ela nasce de algo simples, porém profundo. Eu não estou mais vivendo a minha história antiga. Esse é o ponto. Você não precisa saber tudo. Não precisa ter um plano perfeito. Não precisa ter a vida resolvida. Você só precisa decidir que não irá mais obedecer ao eu condicionado. A partir daqui, você começa a acessar um estado psicológico diferente, um estado de expansão. É como se o teto interno que te limitava começasse a se abrir, como se a sua vida ganhasse mais espaço, como se sua mente respirasse pela primeira vez. E isso não é imaginação, é fisiologia emocional. Quando você abandona o padrão, o cérebro cria novas vias neurais. Quando você muda sua visão, seu sistema emocional se reorganiza. Quando o propósito aparece, a energia vital se eleva. Foi isso que Hill percebeu ao estudar milhares de pessoas. As que transformavam a vida não eram as mais inteligentes. Eram as que encontravam um motivo forte o suficiente para vencer a si mesmas. Porque quando o propósito é claro, a sabotagem enfraquece. Quando o propósito é sentido, a procrastinação diminui. Quando o propósito é vivido, o medo perde o domínio. E é nesse ponto que você está chegando agora. A nova visão de propósito é o início de uma jornada nova, uma jornada em que você deixa de sobreviver e começa a existir de verdade. Agora, você está pronto para o próximo passo, o convite interior, o chamado para olhar profundamente para si e redefinir sua própria história. Agora que você começou a enxergar a estrutura invisível que sempre guiou seus passos, um novo tipo de silêncio surge dentro de você. Não é o silêncio do medo. Não é o silêncio da fuga. É o silêncio de um chamado para olhar para si, de verdade. Não para a versão que você mostra ao mundo, não para a máscara forte que você usa para sobreviver, mas para o eu real, aquele que sempre existiu por trás das suas dores, dos seus medos, dos seus fracassos e dos seus sonhos não vividos. Este é o momento mais importante de toda a jornada. É aqui que a mudança deixa de ser teórica e começa a se tornar interna. E o convite é simples, porém profundo. O que dentro de você ainda está preso? Essa pergunta é como uma chave. Quando você a segura, portas começam a se abrir dentro da sua própria mente. Você consegue sentir isso? Um movimento, uma inquietação, uma vontade de entender a si mesmo com mais profundidade. Então vamos juntos, com calma, com presença, com verdade. Respire um pouco mais fundo e observe. 1. Qual medo ainda decide no seu lugar? Talvez seja o medo de falhar. Talvez seja o medo de ser rejeitado. Talvez seja o medo de ser visto. Talvez seja o medo de se tornar alguém que sua família não reconhece. Esse medo tem nome, tem rosto, tem origem. E enquanto você não o encara, ele continuará segurando o volante da sua vida. 2. Qual crença antiga você continua obedecendo? Você ainda acredita que não é capaz, que precisa aceitar migalhas, que não merece viver algo maior, que sua história sempre será limitada por traumas que não foram culpa sua? Observe isso sem julgamento. Apenas veja. 3. Qual padrão emocional você repete, mesmo sabendo que te machuca? A mesma relação emocional, o mesmo tipo de pessoas, o mesmo comportamento em momentos decisivos, a mesma fuga quando alguém se aproxima demais, a mesma desistência quando o futuro começa a brilhar. Esses padrões não surgem hoje. Eles nascem de histórias antigas, histórias que você nunca revisitou. 4. O que você tem evitado sentir? Porque toda transformação começa quando você finalmente tem coragem de sentir aquilo que evitou a vida inteira. Sentir sua frustração, sentir sua raiva, sentir sua tristeza, sentir sua potência, sentir sua vontade real. Não a vontade condicionada, mas a vontade profunda. Este é o convite interior que muda tudo. Pare de fugir de si mesmo. Não há avanço externo sem mergulho interno. Não há vida nova sem consciência nova. Não há futuro diferente sem a coragem de olhar para a própria sombra. E aqui está algo que Napoleon Hill compreendia com uma clareza brutal.
O maior inimigo do ser humano é o medo que ele não reconhece. E é isso que você está fazendo agora. Reconhecendo, enxergando, nomeando, iluminando. Cada vez que você coloca luz em um sentimento antigo, algo dentro de você se reorganiza. Cada vez que você admite um medo, esse medo perde força. Cada vez que você percebe um padrão, o padrão começa a se desfazer. Esse processo não é fácil. Ele exige honestidade emocional, algo tão raro quanto poderoso. Mas você chegou até aqui. E isso já mostra que existe dentro de você uma força que você talvez nunca tenha percebido. A força de se transformar. Agora que você abriu essa porta interna, o caminho está pronto para algo maior. O clímax, o ponto em que sua mente confronta o ciclo e o rompe. É o momento em que a narrativa antiga colide com a nova versão sua. E algo finalmente se quebra. Não você, o ciclo. Chega um momento na vida em que algo simplesmente não cabe mais. O velho aperta, o ciclo sufoca, a repetição cansa, a alma grita. Esse é o ponto exato onde você está agora, no limite entre quem você sempre foi e quem você está prestes a se tornar. É como se, de repente, tudo que antes era silencioso começasse a fazer barulho dentro de você. As memórias que você ignorou, as dores que você empurrou para o fundo, os medos que você tentou racionalizar, os padrões que você achou que estavam superados. Agora eles voltam, não para te derrubar, mas para que você finalmente os veja. Essa é a verdade que quase ninguém entende. A transformação começa quando você para de correr da própria sombra. E é aqui que a cena muda. A luz fica mais forte, a respiração mais profunda, a consciência mais presente. Você começa a enxergar, com uma clareza quase cinematográfica, os momentos exatos em que sua vida se dobrou ao medo. Você vê aquele dia em que você quis falar, mas engoliu as palavras. Aquele momento em que você quis se posicionar, mas recuou. Aquela oportunidade que você deixou passar porque achou que não era para você. Aquele relacionamento que você aceitou por medo de ficar sozinho. Aquela versão sua que desistiu cedo demais. E essa visão dói. Mas é uma dor boa. Uma dor de revelação. Porque agora você entende. Você não perdeu esses momentos. Você estava preso neles. Foi a repetição emocional que te prendeu, não a falta de capacidade. E é nesse instante, neste exato instante, que algo dentro de você começa a se romper. Você sente como se uma película estivesse sendo arrancada da sua mente, como se uma névoa antiga estivesse se dissipando, como se você estivesse acordando de um longo sono. A autossabotagem perde força, o ciclo perde sentido, o medo perde domínio. Você começa a perceber que o que te segurava não era uma parede externa, era uma parede emocional interna, e essa parede está começando a rachar. Você vê as fissuras, primeiro pequenas, depois maiores. E então, num momento que parece lento e ao mesmo tempo imediato, você sente: eu não preciso mais viver assim. Essa frase ecoa dentro de você como um trovão silencioso. Ela não é pensada, ela é sentida, porque uma parte sua, a parte mais antiga, mais ferida, mais cansada, finalmente reconhece que não precisa continuar repetindo o passado. Esse é o ponto de ruptura. O momento em que sua mente deixa de obedecer à velha programação. O instante em que a versão condicionada começa a ceder espaço para a versão consciente. Napoleon Hill dizia que existe uma linha invisível que separa a vida comum da vida extraordinária, e que a maioria nunca cruza essa linha porque vive prisioneira de um medo que acredita ser real. Mas você está cruzando essa linha agora. A ruptura não é violenta, ela é profunda. É como abrir uma janela em um quarto escuro. A luz não grita, ela simplesmente entra. E onde ela toca, a escuridão deixa de existir. Você sente essa luz, uma luz interna, uma clareza que te percorre, uma força que te guia, um impulso que não vem do medo, mas da verdade. E a verdade é simples, mas poderosa. Você não é mais a pessoa que criou os ciclos. Você é a pessoa que está quebrando eles,
Essa é a virada definitiva, o momento que redefine seu futuro, a escolha silenciosa que muda toda a sua história. Depois de atravessar essa jornada interior, algo essencial se revela para você. A autossabotagem nunca foi uma sentença final. Foi apenas um capítulo antigo da sua história, um capítulo que você está deixando para trás, agora consciente, desperto, inteiro. E talvez você esteja sentindo uma mistura estranha de alívio e força, como se parte do peso que você carregava há anos tivesse começado a se dissolver. E por trás dele, surgisse uma sensação nova, quase desconhecida, a sensação de que você pode enfrentar, pode mudar, pode romper com o que parecia eterno, pode se tornar alguém que já existia dentro de você, mas que estava abafado pelas camadas de medo, culpa e condicionamento, porque no fundo sempre foi sobre isso, não sobre lutar contra quem você é, mas sobre deixar de lutar contra quem você pode ser. Napoleon Hill dizia que o maior triunfo humano é dominar a si mesmo. E você deu hoje um dos passos mais importantes dessa conquista. Não com força física, não com agressividade, não com orgulho, mas com honestidade. Você olhou para dentro. Você viu suas sombras. Você encarou sua verdade. E ao fazer isso, você fez algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. E é por isso que você está diferente agora. Há uma maturidade nova no seu olhar, uma solidez nova na sua respiração, uma presença nova no seu silêncio. Porque quando você entende a raiz dos seus ciclos, você deixa de ser comandado por eles. A partir daqui, cada decisão sua muda de natureza. Não vem mais da carência, da fuga ou do medo, mas da consciência, da clareza, do propósito. E é exatamente por isso que eu quero que você permaneça nessa jornada. Não por obrigação, não porque você precisa, mas porque existe algo dentro de você que está pronto para ir mais longe. E você sabe disso. Se este vídeo abriu algo aí dentro, se alguma frase tocou uma memória adormecida, se alguma imagem fez você enxergar sua própria vida com mais clareza, então continue aqui. Continue caminhando comigo. Continue aprofundando esse processo. Continue descobrindo as partes suas que estavam escondidas. Porque, às vezes, tudo que a mente precisa para romper um ciclo é uma única coisa: continuidade. E aqui, neste canal, cada vídeo é uma nova peça do seu quebra-cabeça interno. Cada reflexão é uma chave. Cada história é uma porta. Cada compreensão é um passo. Você não precisa correr. Você não precisa se provar. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa estar disposto a continuar despertando, um pouco mais a cada dia. E se você sentir que esta jornada faz sentido para você, se sentir que algo dentro de você está mudando, então apenas permaneça. Porque aqui não é um canal, é um caminho, é um espaço para quem decide se libertar do próprio passado. É um lugar para quem quer compreender a si mesmo em profundidade. É uma comunidade silenciosa, madura, desperta, igual a você. Apenas continue. O resto, sua consciência faz. Lembra da primeira pergunta? Aquela dúvida silenciosa, aquela sensação incômoda de que talvez, e só talvez, você estivesse se sabotando sem perceber? Agora você entende. Agora você vê. Agora você sente. O ciclo nunca foi um mistério sobrenatural. Nunca foi azar. Nunca foi destino. Sempre foi você, repetindo aquilo que um dia precisou para sobreviver, mas que agora não faz mais sentido para quem você está se tornando. E isso não é motivo de vergonha. É motivo de força, porque a maioria das pessoas vive e morre sem enxergar o que você viu aqui hoje. Você atravessou sua própria mente. Você caminhou por memórias que estavam escondidas. Você encarou medos que se disfarçavam de lógica. Você rompeu com padrões que tentaram se manter vivos dentro de você. E, no fim, descobriu a verdade mais libertadora de todas. Você não se sabota porque quer. Você se sabota porque ainda não sabia quem era, mas agora sabe. Agora, a versão que te prendia não comanda mais sua história. Agora, o eu condicionado finalmente encontrou o eu consciente. E quando esses dois se encontram,
O passado deixa de decidir pelo futuro. Você percebe como a sua respiração está diferente? Como sua mente está mais leve? Como seu corpo parece mais presente? Isso não é imaginação. Realinhamento emocional. É a mente se reorganizando depois de uma revelação profunda. E antes de encerrar, quero que você escute algo com clareza. Os ciclos que te trouxeram até aqui não são os ciclos que vão te levar adiante. Você está cruzando uma linha invisível agora. A linha entre repetir e evoluir. Entre sobreviver e despertar. Entre viver no automático e viver com consciência. E, por mais que este vídeo termine, a sua jornada não termina aqui. Este é apenas o começo. Abertura de um portal interno que você talvez nem imaginava que tinha. Um convite para continuar descendo as camadas da sua própria mente, uma após a outra, até encontrar a versão mais inteira, mais forte e mais livre de si mesmo. Quando você volta ao início deste vídeo e relembra aquela sensação de que algo te segurava, agora percebe que aquilo não era um inimigo. Era um pedido, um grito, um chamado da sua própria consciência, implorando para ser vista. E você viu. Você respondeu. Você atravessou. E agora só existe uma coisa a dizer. Não volte a dormir. Continue caminhando. Continue se observando. Continue investigando seus padrões. Continue questionando seus medos. Continue iluminando seus cantos internos. Porque cada vídeo que você assistir daqui para frente, se você permanecer, vai aprofundar algo dentro de você que já começou a despertar. E isso não tem volta. A consciência não desaprende. A mente que vê não volta a ser cega. Se este vídeo mexeu com você, permaneça aqui. Não é por mim, é por você. Por quem você está se tornando. Por quem você já começou a ser. Este não é o final. É o primeiro capítulo de uma nova versão sua. E você sabe disso.